Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Carlos Honorato. Nós estamos aqui para conversar um pouco sobre economia, cenários nesse início de 2023. Feliz ano novo a todos. Nós já estamos no dia 5 aqui, no dia dessa gravação, mas é bom dizer feliz ano novo para todo mundo aí, que a gente tem um ano de muita felicidade, muita sorte, muitas oportunidades pela frente, né? É um ano de desafios com o novo governo e a minha ideia é retomar aqui as discussões no canal sobre economia e negócios de uma forma mais objetiva, mais simples. Eu fiquei um pouco longe de tudo isso, até porque eu acho que o período eleitoral brasileiro foi bastante conturbado. Eu acho que a gente tem que se posicionar, eu me posicionei. Tenho uma visão muito particular e diria que é uma visão até da maioria dos brasileiros, quer dizer, eu não sou nem de um lado nem de outro, não sou extremado, mas eu acho que a gente tem que lutar por alguns ideais, especialmente ideais de liberdade contra regimes fascistas, autoritários, que é uma tendência que a gente tem no mundo e a gente vai discutir muito isso. O fato da gente ter uma eleição não significa que a gente vá apoiar totalmente quem chegou e nem fazer uma oposição feroz, mas a gente tem que entender o que está acontecendo, entender quais são as perspectivas, as oportunidades, e nós que estamos aqui no Brasil, né, nesse mundo conturbado, quer dizer, não é só o Brasil que tem problemas, a gente tem um mundo ainda com a guerra da Ucrânia tendo um impacto econômico gigantesco, você tem toda a dificuldade de produção, de tecnologia, de geopolítica. Então esse é o nosso grande objetivo aqui, conversar sobre isso a partir agora de 2023, com insights rápidos, com conversas direcionadas a vocês aí, e sempre colaborando com a imprensa, colaborando com os alunos, colaborando com as empresas, no sentido de ter uma visão independente, uma visão única e uma visão de quem não está comprometido, quem não está com o rabo preso com ninguém, né? Quer dizer, quando alguém me contratar para ficar com o rabo preso, eu vou avisar vocês e vou continuar dizendo as coisas que a gente diz aqui com seriedade, com clareza e saindo do lugar comum, né? A grande vantagem da independência é que eu não sendo patrocinado diretamente por ninguém, não sou patrocinado por ninguém, né? Você tem a sua opinião absolutamente individual, absolutamente independente. E eu acho que é uma coisa necessária nos dias de hoje, quer dizer, hoje o jornalismo econômico ele é bastante contaminado por algumas verdades que são colocadas aí pelo pessoal do mercado. Se vocês observarem, boa parte dos horários de economia, dos comentários de economia, dos programas de economia, eles têm um patrocínio, né, de bancos, de empresas financeiras, de empresas do mercado, o que não é ruim, né? Quer dizer, na verdade a gente também não pode demonizar o mercado. Eu sou economista, também passo pelo mercado, trabalho com o mercado, quem sou eu para demonizar o mercado? Mas existem coisas que precisam sair da lógica do mercado, né? Quer dizer, você tem uma discussão até que gerou um certo apavoro aí no mercado, né? Essa questão do teto de gastos, de como que vai ser o gasto do governo, despesas, né? Nós estamos começando o governo aí com 37 ministérios, quer dizer, é gente demais trabalhando, aí tem a aposentadoria de um, de outro lá, que dá mais 100 conto para cada um, quer dizer, você tem um cenário de gastança pública que se intensificou desde o final do governo Bolsonaro, principalmente durante a pandemia, né? Mesmo que as decisões não tenham sido as ideais, as dos melhores momentos, a gente teve uma piora do cenário econômico vindo, principalmente do cenário ligado às contas públicas, vindo aí da questão da pandemia. Então é um horizonte que se abre, uma mudança radical, né? Alguns diriam uma mudança de 360 graus, né? 360 graus você está no mesmo lugar. É uma mudança de 180 graus, que a gente sai de uma extrema direita, de uma visão extremada para a direita, né? Apesar que hoje esses conceitos de direita e esquerda são bizarros, como as pessoas lidam com isso. Mas você está saindo de um governo que se dizia de direita, né, ou de extrema direita, e para um governo que tem uma tendência maior à esquerda. Apesar de que, se você pegar aí os primeiros anos os dois mandatos do governo Lula, o primeiro mandato do governo Lula, lá no comecinho dos anos 2000, ele não foi um governo de esquerda, pelo contrário, quer dizer, ele seguiu algumas cartilhas do que a gente chamaria do modelo liberal, né?
Agora, quando a gente olha para os cenários futuros, eu acho que é justamente um grande desafio de entender se esse governo que vem vai ser um governo de extrema esquerda ou um governo de esquerda, né? Eu, nas construções dos meus cenários, e aí eu vou deixar link para vocês aqui nos cenários que a gente tem construído para 2023, quer dizer, eu tenho dois cenários base aí para esse olhar, né? Quer dizer, é um olhar de um Lula 3.0 paz e amor, né, que vai reeditar aquele Lulinha paz e amor ali do começo do primeiro mandato dele, ou a gente teria um Lula meu ódio será sua herança, quer dizer, ele vem revanchista, vingativo, para tentar devolver aquilo que ele sofreu, especialmente por ter ficado mais de 500 dias preso, né? Então a gente primeiro não pode separar a pessoa do governo, a gente não pode separar indivíduos do governo, que a gente tem uma certa mania de rotular governos de um jeito independente dos sentimentos humanos. Quer dizer, para uma pessoa que ficou presa justa ou injustamente durante 560 dias, certamente isso afeta como ele lida com as emoções, como ele lida com as decisões, como ele lida com a visão de mercado, a visão futura, a visão das pessoas que ali de uma certa forma interferiram, né, ou provocaram essa prisão. Então o lado pessoal, o lado individual é relevante, é importante se levar em consideração nisso, né? E a gente tem um lado das limitações, né? As limitações de um governo, né, que teve uma postura em algumas áreas extremamente destrutiva. Estou falando do governo Bolsonaro, quer dizer, se você pegar a área de meio ambiente, a área internacional, o nosso relacionamento, o Brasil piorou. O Brasil, na sua posição global, piorou muito durante o governo do Jair Bolsonaro. Então tem uma visão de reconstrução, né? Só que é uma reconstrução para alguns, porque você tem quase metade da população brasileira que apoia ou apoiou aquele modelo, né? Continua apoiando aquele modelo mais dito liberal em termos econômicos, né? Quer dizer, no fundo, essa briga, essa dicotomia entre liberal, esquerda, governo e não governo, é o que causa para nós, né, esse atraso, né, retumbante que a gente tem no Brasil, que a gente não consegue ir para frente de forma nenhuma. Porque enquanto a gente fica brigando na política, enquanto a gente fica brigando por ideologias tacanhas, bestas, e isso piorado com a internet, né? Nós estamos aqui num ambiente que qualquer um liga uma câmera, começa a falar e fala o que bem entende, que é o que eu estou fazendo. Então você criou situações, condições para criar uma discussão, às vezes até improdutiva, absolutamente inútil dentro das redes sociais, dentro da sociedade e na forma como as pessoas lidam com isso, né? Quer dizer, de chegar ao ponto de ter gente acampado nos quartéis achando que os ETs iam mandar um golpe de Estado para resolver o problema do Brasil. É uma bizarrice, né? Assim como do outro extremo tem gente que acha que o Lula é enviado dos céus para salvá-los novamente, né? Se é que já não foram salvos alguma vez. Então essa histeria que a gente tem aqui e a falta de informação somada com o excesso, né? O excesso de informação sem base cria esse problema. E é por isso que eu estou também nesse esforço de trazer informações para vocês, no sentido de que a gente estuda, a gente trabalha, a gente procura olhar aí para o mercado e passar uma visão, como eu disse, independente, né? Então nós vamos nos centrar aqui em falar um pouco sobre esses cenários, em falar sobre questões pontuais. Então eu tenho sido consultado na imprensa, por exemplo, sobre questão de reforma tributária, reforma administrativa, né, como que o governo vai lidar, por exemplo, com a questão das contas do fundo de garantia e diversos outros elementos que vão surgindo, né, e vão criando ruídos aí na sociedade em termos de olhar, dizer, o governo vai ser um governo radical, meu ódio será sua herança, eles vão vir agora para implantar o comunismo no Brasil, o que na minha visão é uma estupidez tremenda. E de outro lado também achar que amanhã nós vamos ter um golpe militar e tudo isso vai se acabar e vamos trazer o Bolsonaro num jato da Disney para ele ocupar o espaço aqui. Eu também acho que isso não vai acontecer. Mas nós que trabalhamos com cenários temos que ter todos esses panoramas colocados muito claramente para evitar equívocos. Quer dizer, a gente tem que ter um olhar
muito cuidadoso com o que está sendo falado, com o que tem sido dito, né? E sempre puxar ali aquela visão, aquele olhar, aquele cuidado de observar o seguinte: pô, isso pode acontecer, né? Não é uma questão de probabilidade, é uma questão de um cenário possível. E é assim que a gente cria condições de estratégia, né? Então a gente vai começar a analisar bastante isso, ter um olhar claro sobre essa questão de cenários, né, e tentar, como eu disse e repito sempre, de uma forma independente, né, tirar essas histerias que a gente vê no mercado que vão se suceder, né? Quer dizer, quando você tem um governo em transformação, um governo em mudança, um governo que, principalmente depois do mandato do Lula, no mandato da Dilma, teve algumas atuações extremamente equivocadas dentro da atuação econômica, quer dizer, o risco sempre fica à mão. Agora, do outro lado, a gente não pode abandonar, né, de vista ou ignorar, né, a questão social que a gente tem no Brasil, a questão da violência, a questão das drogas, a questão das pessoas na rua, do aumento da pobreza. Então a economia não lida só com o que o mercado quer. A economia é mais ampla e lida com o que a sociedade quer. E como a sociedade precisa transformar essas coisas. Como a gente está numa sociedade dividida, né, há uma divisão do que queremos, há uma divisão do que podemos, há uma divisão de onde podemos chegar. E é nesse intuito que a gente vai começar a discutir aqui muito sobre Brasil 2023. Espero contar com a colaboração de vocês. Se inscrevam no canal, contribuam com perguntas, com dúvidas, né? Estamos sempre abertos aqui a conseguir colocar para vocês aí essas informações e a discutir de uma forma mais dedicada o que temos adiante aí dentro do Brasil e do mundo, na economia, nos negócios e na política. Sejam muito bem-vindos, um grande abraço a todos e acompanhem as nossas próximas apresentações aqui no canal. Até mais!